Então, boa noite. Então, eu queria apresentar a Ângela Melin. Né? A Ângela Melin eu conheci quando ela foi escritora visitante da UERJ. Eu era professora na UERJ e ela foi escritora visitante, né? Então, João Gilberto Novo foi professor visitante da UERJ, tinha esse programa muito interessante, né? Carlito Azevedo, Chacal, Antônio Cícero, vários nomes importantes. E aí conheci ela dentro desse contexto e pessoalmente, né? Eu tinha ouvido falar e tal. E em seguida eu entrei para coordenar, junto com Ítalo Morricone, essa coleção chamada Ciranda da Poesia, que é uma coleção da EduERJ, né? Da editora da UERJ. E a ideia é um poeta escrevendo sobre outro poeta. Né? Então, você escrevia sobre o poeta e fazia uma antologia, né, de apresentação. Então, aqui a Ana Chiara, uma professora lá da UERJ, junto com as alunas de iniciação científica, fizeram esse volume da obra da Ângela Melin. Né? E a Ângela Melin fez, né, porque um poeta escreve sobre outro poeta, fez sobre o Leonardo Frois, né, que é um poeta muito importante aqui do Rio de Janeiro. Né? E o Marco Ciscar fez para essa coleção o da Ana Cristina César. Né? Então, aquela reviravolta. E eu fiz a do Ciscar. Né? Então, o Marcelo fez do Afonso Henrique, né? Marcelo Santos, que é um professor lá da UERJ, não, da Unirio. Enfim, então uma coleção que durou um certo tempo e que foi muito bacana. Né? Uma das orientandas de iniciação científica fez o mestrado sobre a obra da Ângela Melin, porque tem muito pouco estudo profundo sobre a obra da Ângela Melin. E eu até participei da banca de mestrado dela, da Juliana Carvalho. Então, ela publicou o trabalho dela, né, sobre a obra da Ângela Melin. E, enfim, então a gente tem um depoimento muito importante da Ângela Melin num livro fundamental, né, que é Vozes Femininas. Esse livro aqui, da Flora Susequim, de Carlito Azevedo e Tânia, exatamente. E foi muito importante. Tem um depoimento da Ângela Melin aqui. E tem também um ensaio bastante fundamental da Flora Susequim. Né? Então, assim, é uma autora, uma poeta, autora, prosadora importante, tradutora, que gaúcha, que nasceu em 52. Não sei se a gente pode falar a data, né? Mas tem diversos livros publicados e tem uma relação muito importante com uma editora chamada Noa Noa, né? Que é uma editora que publicava livros artesanais muito bem concebidos, né? Conceitualmente, e publicou, inclusive, vários livros de Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Né? Então, tem essa relação também dela com o mundo editorial, com o mundo da livraria, além de ter sido uma figura assim, de proa dentro da poesia dos anos 70, 80, né? Dentro desse cenário aqui da poesia dita marginal, apesar dela não ter integrado o livro da antologia Os 26 Poetas Hoje, da Heloísa Buarque de Holanda. Também não dá para colocar todo mundo numa mesma antologia. Né? Às vezes é por afinidades, conhecimentos, toma um chopp, conhece, as coisas são um pouco assim também. As coisas se dão assim, né? Dentro de uma certa afabilidade. Né? O que é interessante é que a Ana Cristina César tem essa relação muito forte, né? Com a Ângela Melin, roubando vários versos da Ângela Melin e colocando em poemas
seus, né? Além dela ter tratado da Ângela Melin no ensaio, né? A Ângela virou homem. Tá? Então, deixa eu ver o que a Ângela está falando aqui. Que eu já te apresentei para todo mundo, mostrei os livrinhos, né? Já deu tempo, né? Fiz umas apresentações e então passo a palavra para você, né? É um grupo que pesquisa poesia contemporânea no feminino, nessa pista do feminino, e a gente então tem uma grande alegria de receber a Ângela Melin aqui com a gente. E a minha maior alegria conseguir entrar nesse negócio, que demorei um tempão para chegar aí. Mas eu fiquei andando pela casa com o meu computador na mão e achei que aqui é um lugar que tem sinal. Uhum. Mas eu vou ter que agora ir lá buscar os meus escritos. Então, eu não sei exatamente o que você me falou, vocês estão trabalhando com essa questão do feminino, né? Uhum. Então, eu separei 4 poemas que, por coincidência, saíram recentemente numa revista da PUC, que chama Terceira Margem. Da UFRJ. Que são recentes, todos. Não, é da PUC. É da PUC. Tá. Quem cuida dessa revista é o Eduardo Losso, Guerreiro Losso. Eu acho que é da UFRJ. Ciência da Literatura, a faculdade lá. Então, eu pensei, porque tem um poema desses 4 que ele é visivelmente escrito por uma mulher. Uhum. E os outros, eu acho que não. Então, eu queria... você conhece, não sei se você passou para as outras pessoas, eu tinha passado para você por escrito, né? Para, a partir daí, a gente poder falar alguma coisa. Tá ótimo. Tá? Me espera só mais um minuto, que agora eu vou lá buscar os papéis. Tá ótimo. E eu vou passar para vocês aqui os poemas dela. E aí a gente pode acompanhar, né? Qual o nome do poema, Ângela? Que aí eu vou colocar... Nenhum deles tem título. Aliás, só um deles que tem título. Só um. Qual é? Que aí eu vou passar aqui no chat para todo mundo acompanhar enquanto você lê. Começa qual o primeiro verso? Tá bom. Eu vou começar com o 2, pelo menos no que depender de nós. Tá. Eu vou, então, colocar aqui no chat, aí todo mundo pode acompanhar a leitura. Tá? Já botei. Posso começar? Pode, por favor. Num belo dia de chuva na subida de Santa Teresa, eu me contento com esta montanha esfiapada de cinzas, com suas copas escuras de água sólida no formato de folhas. Os cabos elétricos, as caixas de transmissão de energia, os invasivos edifícios agressivos em que habitam, na umidade, as famílias. Homens e mulheres asmáticos, neuróticos, crianças com olheiras e narizes correndo, velhos da tosse seca, aceito por inevitáveis. Raça de predadores de todas as cadeias alimentares e todos os laços. Enquanto a nuvem branca desce apaixonada e toma já a pedra, a encosta intocada, os primeiros blocos brancos de moradas humanas, e como planam os urubus na bruma, conjuro a inteligência da espécie, a parte da natureza que se reflete, responsável pela sobrevivência até aqui, a se sobrepor aos egoístas do lucro e preservar para todos o futuro, beleza e vida. Então, ele foi escrito em setembro de 2019, ou seja, não havia ainda pandemia. Aí você quer que eu leia todos ou vocês querem fazer perguntas ou
falar alguma coisa primeiro? Pode ler os outros. Mas eu acho que os pra poemas não pessoa foram já aqui no poder... chat. Não? Não? Não tem nada no chat, professor. Não. Mas vocês ouviram bem? Conseguiram ouvir bem? Sim, sim. Sim? Por e-mail, ela já Bom, enviou. então tá. Quem puder olhar no e-mail. Então eu vou passar para o outro poema, com medo que caia o sinal aqui. Eu estou em Itaipava. Aqui está muito ruim a internet. Nossa, aqui é satélite. Eu acho que eles fazem overbooking. Então, eles tiram de uns, passam para outros. Então, vou lá. Esse aqui é o 1. Na Argentina, encontrei meu velho eu, tão jovial qual um novo amor. Com graça me falou que os aires são mesmo buenos na capital. De cachecol azul me piscou um olho só. Chega de pobreza, intelectual também gosta que se enrosca de um bom lençol de algodão, de um Malbec. Apesar de vivermos momentos lancinantes da luta de classes na América Latina, fútil e grave, de sapato alto e batom, me diz: o lugar a que chegamos através das palavras é estranho a elas. Sequer as conhece, mas não há outro acesso. Essa pelúcia rosa do capim que amacia a íris, o laço de organdi da nuvem envolvendo o pico, saudades de você e num abraço apertado nos fundimos. Todos eles são anteriores a esse momento que a gente está vivendo, quarentena, coronavírus, tudo isso. Os bons poemas são prosa abrupta, cortante. Imediatamente se entende a fúria ou a calma imperturbável deles. No estrépito está o jogo das palavras, choque e saculejo de vagões engatados. Atrás dos vidros deslizam as paisagens que a turba comprimida não avista. Devastações ritmadas, tão sonâmbulas quanto aceleradas. Nada é difícil no ar-condicionado, mas uma pressa horizontal de trilho urge e dentro dela ninguém cede o assento a mulheres nem velhos. E, por fim, os bons poemas são os últimos, o que ainda se tem força de buscar. Dali onde se chegou, o fim do mar, avançar no brilho ou fundo, sem marear. Então, esse é o último. Esses poemas são escritos por mulher? Aí é a pergunta, né? Grande pergunta. Pois é, eu que estou perguntando. Ai, ai. O que é um poema escrito por mulher? Como é que você percebe isso? Eu não sei, por isso que eu estou lendo. É uma questão para você ou não? Essa questão, esse assunto é muito difícil para mim. Muitas vezes me pedem para falar sobre isso e eu sempre tenho muita dificuldade. Como eu escrevo a gente tem a língua portuguesa e nossos adjetivos e substantivos terminam com A, porque eu sou mulher, então é bem fácil de dizer que eu escrevo como mulher, né? Mas fora isso, não tem mais nenhuma indicação. Você recentemente fez um curso no Senac, né? Sobre essa questão da poesia de mulher. Hã?
Na verdade, não foi um curso, foi uma espécie de uma oficina, onde nós líamos poemas de mulheres. Aí nós lemos Cora Coralina, Adélia Prado, Elisa Lucinda, Elizabeth Veiga, lemos uma poeta portuguesa, Sofia Breiner, lemos aquela Eurídice Fontela e, no final, lemos um texto da Virginia Woolf sobre a escrita de mulheres. E também veio um pessoal feministas, né, falar da luta de mulheres no Brasil e no mundo. Tivemos também duas pessoas que são tradutores, o Leonardo Frois e o Francisco Manhães, falando um sobre negritude na poesia das mulheres e o outro sobre a tradução de mulheres. Ele traduziu a própria Virginia Woolf, o Frois, né? Traduziu também a Louise Labé e uma terceira que agora não estou lembrando. E isso tudo fizemos um livrinho que chama Poetas Mulheres. Mas eu não acho que se responda a essa pergunta, que é super comum, de existe uma escrita feminina. Eu não sei responder isso. Esses poemas você escreveu quando? Alguns no ano passado, no final de setembro, e uns bem no início desse ano de 2020. E você falou aqui, né, que algum desses poemas ficava bem claro a marcação do feminino, né? E o outro não. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que isso... Então, era o que eu estava tentando dizer. Quando você escreve em português, você tem os adjetivos, o feminino e o masculino muito claros, não é a mesma coisa que em inglês, né? Então, é óbvio que quem é o narrador ou o autor, né? Mas, se não fosse por isso, nem sempre é tão visível assim a questão do feminino e do masculino. Então, nesses poemas aí tem um que é aquele que fala de Buenos Aires, do meu outro eu, tal, que é visivelmente uma mulher, né, que está falando. Eu acho que porque eu passei para vocês foi na Argentina encontrei meu velho eu. Começa assim. Aí visivelmente é uma voz feminina. Mas os outros, nenhum dos três pode não dar nenhuma impressão de qual é a autoria. E eu não sei, esse tema, que cada vez está mais, nunca sai da moda, né? Está mais em moda, me deixa muito confusa. Mas você não acha que tem a questão do leitor que pega o seu livro e tem lá um autor que é mulher, Ângela Melin, a recepção ela já se torna Sim, dentro dessa tecla, né? Então, com certeza. totalmente neutro, né? Isso acontece sim. Acontece e essa recepção já se dá. Eu acho que acontece isso. O leitor e os próprios escritores, né, tem uma diferença aí, como eles recebem um autor homem e uma autora mulher, por mais que tenhamos ótimas autoras mulheres, isso sim, mas o que a pessoa está escrevendo ou dizendo, para mim, a não ser em casos muito específicos, não tem nenhum sexo nem gênero. Não. Mas tem classe. Mas tem classe. Classe? Tem classe, mas não tem gênero. Sim, se não tiver
Classe social, você está falando. Eu estou brincando aqui com um poema, porque fala da luta de classes na Tem, porque tem que ter, porque se não tiver, não tem poema. Tem cordel e um pouco de rap, coisas assim. Mas esse tipo de escrita é de uma classe social, né? Agora, a gente até poderia ter melhorado com muito mais gente entrando para a universidade, de outros segmentos e tal, mas isso não teve continuidade, né? Com essa retomada da direita. Então, vai continuar sendo uma coisa de classe. Durante algum tempo ainda, infelizmente. Não tem gênero, mas tem luta de classe. Eu estou brincando com isso, né? Porque... Com o poema, né? Com o poema que... Tem um poema do Drummond que fala, o Drummond fala, saio na rua, uma coisa assim, preso às minhas roupas e à minha classe. É isso aí. Mas as roupas são de rosa capim. Estou brincando, eu estou tentando problematizar isso. Isso não é roupa, não. Eu sei. É a pelúcia rosa do capim que amacia a íris. Não é nada de roupa. Ângela, fala um pouco do começo do seu percurso como poeta. Como é que foi publicar o primeiro livro? Como é que foi escrever esse livro? As questões que te norteavam naquele momento? Eu acho que Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena, aprendi a ler cedo. E ficava praticamente o dia todo na varanda lendo tudo que caía às mãos. Tarzan, Monteiro Lobato, Tesouro da Juventude. Depois me botaram no colégio interno. E aí lá eu comecei a escrever poemas, muitos poemas, muito novinho, com 7, 8 anos. E assim que eu pude, eu fiz um livrozinho pela Vozes, que chama O Vidro Nome. Eu tinha acho que 21 ou 22, foi o primeiro que eu publiquei. Antes disso, eu publiquei alguns poemas da Tribuna da Imprensa. Tinha lá uma sessão de poesia nesse jornal. Esse foi o primeiro, O Vidro, o Nome. E você estava aqui no Rio? Nem sei que ano é. 74. Hã? 74. É. E você estava no Rio? Por aí, 50. Então, eu tinha 22 anos. Não, eu só nasci lá, mas eu fui criada no Rio. Eu vim de lá com 1 ano de idade. Eu nasci lá porque meu pai era aviador e estava lá baseado. E quem era essa turma que você andava aqui no Rio? Tinha uma turma, tinha uma cena poética, da poesia, nos anos 70? Como é que Gente, eu conhecia o Armando Freitas Filho, acho que até ele que escreveu a apresentação do meu livro. Conhecia uns amigos dele, depois veio o pessoal da Nuvem Cigana que eu conhecia. Todo mundo que escrevia naquela época, né? Logo depois. Eu não sou muito boa para rememorar fatos, não. Eu conhecia todo mundo, tudo que se fazia eu estava lá junto. E a livraria? Minha conexão está instável, está dizendo aqui. Eu tive uma livraria naquele prédio do Cassino Atlântico que se chamava Noa Noa. Muito bonitinha era. Mas ficou muito difícil manter a livraria lá, a gente acabou fechando. E depois eu tive o Sebo, Zebu, que eu ainda tenho, né? Lá em Arraial do Cabo, quando eu morei lá, eu fiz uma pequena livraria de livros usados.
E agora que eu voltei para o Rio, ela é virtual, não tem mais loja física. Quando eu voltei, me mudei para o Rio, eu vendi todos os livros, fechei assim, igual com porteira fechada, para um sebo de Cabo Frio, porque eu não tinha como trazer tudo para cá. E agora estou começando de novo. Por enquanto só tem uma estante de poesia no novo Sebo Zebu. Tem alguns livrinhos lá à venda. Eu adoro livros. E, Ângela, a gente acabou de ler aquele ensaio, né, da Ana Cristina César, que ela fala, né? Ângela, você já deve estar até um pouco cansado dessa pergunta, né? Que Ângela virou homem, que ela usa esse mote, né, do seu livro, Os Caminhos do Conhecer, né, para falar sobre essa questão da escrita feminina, que ela acaba entendendo que não é apenas aquela que é escrita por mulher, mas que traz algumas questões outras do que uma prosa com um discurso muito direto, muito organizado, com começo, meio e fim, né? Então, ela vai tentando também problematizar essa questão do que seria uma escrita feminina, sem dar também uma resposta, né? Porque acho que essa é a grande charada que ela mesma também tece, que você também está fazendo isso aqui, né? Trazendo essa problemática dessa impossibilidade, né? De se definir o que seria uma escrita de mulher. Você está aqui também trazendo isso. Então, você poderia falar desse livro, Os Caminhos do Conhecer? Esse livro é sobre Arraial do Cabo, né? Quando eu ia para lá, era um encantamento, aquela coisa do mar. As palavras para definir, para descrever aquilo. Tanto eu me encantei que fui morar lá, fiquei 10 anos lá, quase 9 anos e tal. Então era uma tentativa de um encontro, né? De uma pessoa da cidade com aquela que eu chamava de luzes tênues e sons provocantes. Mas a vida real não era bem assim, né? Na literatura estava mais instigante do que o Arraial do Cabo na realidade. Mas eu queria perguntar, eu posso ver, porque todas as pessoas que estão participando do seu curso aqui estão fora, não estão com a imagem, né? E eu gostaria também de vê-las e ver se elas querem perguntar alguma coisa. Se Então, elas têm interesse em alguma eles coisa. resolveram desligar para poder diminuir um pouco a questão A carga, eu sei. carga. Mas então, eu posso talvez tirar o meu. Eu vou. Eu posso talvez. Se quiser fazer uma pergunta para a Ângela, né? Eu queria insistir um pouquinho nessa pergunta que você começou a fazer, Mazé. Porque, Ângela, a gente leu esse texto, né? E aí eu estava pensando aqui que você disse que, embora haja algumas exceções, na maioria dos casos a gente não consegue perceber muito a marcação de gênero, né? Da autoria dos poemas. Concordo com você. Mas eu queria te perguntar se nesse caso específico desse livro, Os Caminhos do Conhecer, você percebe que você mudou, se você concorda com o que a Ana Cristina César diz, né? Porque ela acha que naquele livro você mudou um pouco o seu tom e a sua dicção, que você adotou uma dicção mais masculina. Queria saber se você também concorda com isso. Você acha que só o primeiro. Eu acho que não, absolutamente não. E ela faz essa pergunta porque o livro começa. É um texto que fala de um cara que está dirigindo, que não se sabe se é homem ou mulher, porque o nome é Leonan, uma coisa assim qualquer, não me lembro nem mais o nome. Pode ser um nome de mulher ou de homem. Ele está dirigindo, ou ela, e bota marcha, tira marcha, atravessa ali aquela parte que passa em cima do Maitá para ir para o túnel. Então, esse pedaço do livro, que é a introdução,
é completamente descritiva e ela acha, por causa disso ela faz a pergunta. Ela virou homem, aí passou uma página, e olha que a página do livro é bem pequena, né? Que ele é um livrinho de nada. Uma página depois, ela verifica que não, que continua tudo totalmente desorganizado e superposto e entremeado, como sempre foi. Então, ela só fez essa pergunta para ter um impacto no artigo dela. Isso é a minha opinião, é claro. Fazendo essa pergunta, ela chama atenção, né? Só isso, eu acho. Totalmente. Totalmente. Uma pergunta que eu queria te fazer, eu notei que você tem um apreço pelos poetas parnasianos, né? Você tem uma epígrafe do Alberto de Oliveira, você cita o Raul de Leone na sua entrevista lá para o livro esse livro aqui, da Flora. E é muito interessante, né, esse seu gosto pela ourivesaria dos parnasianos e, ao mesmo tempo, uma dicção totalmente contemporânea, um ritmo da sua poesia, que sempre mescla com a prosa. Então, tá aí uma pergunta. Eu adoro a ourivesaria de todos nós. Eu detesto coisa que não tá, que a pessoa faz de qualquer jeito. Isso daí não, de jeito nenhum. Seja qual for o estilo, você tem que mexer. Se aquilo é a tua matéria-prima, você tem que dominar, entendeu? Não importa se você vai escrever com desbunde ou... Isso daí não é outra coisa, aí é a pegada, né? Outro plano. Mas você tem que saber o que você está, com o que você está mexendo, né? Material. Eu acho que isso é fundamental. Então não se inscreva, né? Faça-se outra coisa. Sai dessa ideia de que a poesia dos anos 70 era do desbunde, do desleixo, né? Mas não, aquela simplicidade era um trabalho também muito requintado, né? Da simplicidade buscada, né? E você fala, né, que escrever é difícil ou é fácil, né? Também, por outro lado. E aquela simplicidade é uma conquista, né? Aí é o outro lado. Isso aí. Tem uma epígrafe que chama isso, da Clarice Lispector, no A Hora da Estrela, que ela fala: e que ninguém se engane, a minha simplicidade me custa muito esforço. Isso é um lado da coisa. Eu adoro essa frase dela. Mas no meio do desbunde, tinha muita gente que era só desbunde mesmo. Eu não acho muita graça em coisa de piada, de brincadeira, de achado. Eu não acho graça nisso. Quer dizer, eu acho graça, engraçado. E pronto, só isso, né? O que me interessa mesmo é procurar essas relações, as justaposições, os choques, sacolejos, que estava nesse poema aqui, o poema do metrô. Deixa eu ver se eu acho aqui. Choque e sacolejo de vagões engatados. Eu vejo assim como se as palavras fossem vagões engatados. Todo mundo lá se batendo, se entrechocando, de repente vai naquela harmoniazinha, um pedaço do trilho. É isso. As palavras estão lá, colocadinhas, justapostas. Tem uma razão de ser para ser aquela e não ser essa. Eu, pelo menos, prezo muito isso. Todo mundo estuda literatura? Todo mundo. Todo mundo está na literatura. Ângela. Na UERJ? Não, Unirio. E tem duas moças que são da UFMG. Estão assistindo também. Ah, tá. Que bom. E uma pergunta, meninas? Eu queria só comentar e perguntar uma coisa, porque nessa resposta agora
você deu para a pergunta da Carla, né? Que você comentou sobre essa coisa do que seu texto para Ana Cristina, numa primeira página, pareceu uma coisa mais masculina, mas que depois ele continuou desorganizado, superposto e entremeado, assim. Você usou essas 3 palavras, né? E aí eu fiquei pensando se, voltando só nesse ponto do feminino na linguagem, se você enxerga essas marcas, assim, de desorganização, superposição, entremeado, como alguma coisa que poderia dar uma pista, talvez, né? Se a gente não pensar em escrita feminina como autoria, será que essas coisas, essa fragmentação, essa coisa mais não linear, seria uma marca feminina ou você acha que é uma marca de uma época, assim? Eu acho que não, que muitos homens escreveram assim também. Não é uma marca feminina necessariamente. Mas eu me referi a isso, nesse caso que você está citando, porque, em tese, a Ana Cristina estaria dizendo que a minha escrita estava linear e sentido comum com esse livro aí. Então, só por isso que eu fiz a contraposição, porque ela não é, o livro todo, ele é mesmo todo fragmentado, é um retrato daquela época, né? E não só mulheres escreveram assim, muitos homens, até daquela época e depois, e antes. Não, isso aí não é marca, eu acho. Não acho que tem a ver com gênero, não. Eu acho que essa tentativa da gente ficar perseguindo a escrita feminina faz a gente perder tempo. É uma espécie de um nicho, de um gueto, uma coisa assim. Vocês conhecem o Mulherio das Letras? Um grupo de... Tem, não sei, acho que mais de 1000 mulheres. Conhecem esse grupo que tem na internet, no Face, sei lá? É. Oi? Eu acho que Você está nele? mas eu não dou muito importante. Você acha? Participo assim. Pois é, eu achei... Eu entrei nesse grupo há pouco tempo, relativamente, e eu estou encantada de ver como tem milhares de pessoas escrevendo, milhares. Aí era um bom lugar para se pesquisar se tem marcas ou não tem marcas a escrita feminina, porque tem um número tão grande de mulheres, de repente, nem que seja pela quantidade, dá para fazer alguma estatística. E o seu livro, as mulheres gostam muito? Você poderia falar um pouco dele? Vou até mostrar aqui para vocês a capa. Dá para ver? Ah, é tão linda essa capa, é de um catarinense essa capa. Ele exagerou na dose, porque eu não tinha pensado nisso, não. Esse livro é onde eu falo isso, entremeado, cortado, não sei o que, tem uma frase assim. Começou porque uma conhecida minha, uma amiga, se suicidou, se jogou da janela. Ela tinha acabado de ter uma menina e não aguentou, não sei o que foi que deu na cabeça dela. E a história do livro é isso aí, estava todo mundo muito desorganizado por conta desse suicídio. É de que ano esse livro? Eu não sei. Nossa, não está aqui. Não tem? Mais possibilidades. Muito louco isso. Não tem data? Estou achando. Ah, então, deixa para lá. Mas nós éramos muito jovens, a morte era uma coisa muito chocante. E agora está deixando de ser, né? Todo dia está morrendo uns 3 amigos meus.
É. Mais alguma pergunta? A gente vai ter essa reunião finalizada em 10 minutos. Quais os autores que você lê hoje, de poeta? Hoje, nesse dia de hoje, 12 de maio? Hoje, a atualidade, né? E também uma outra pergunta. E na época que você publicou os seus primeiros livros, o que você lia? Eu acho que é interessante também a gente perceber o que você lia. E se você fazia essas coisas de citação, de intertextualidade também, ou como é que funciona a sua montagem, sua fabricação de versos? A gente sempre faz isso, né? De usar ideias e imagens dos outros. Eu li praticamente tudo que tem de poesia brasileira. Eu tinha fascinação, né? Hoje em dia, eu ainda gosto mais de poesia do que de qualquer outra coisa. E um poeta que eu adoro é o Leonardo Frois, né? Eu acho que é de uma novidade em termos de uso da língua que me interessa sempre, né? Mas eu nem sei se eu escrevi tão bem sobre ele. Eu acho que ele é melhor do que o que eu pude escrever. Mas eu não estou mais acompanhando com aquela... Porque tudo que saía eu comprava, eu lia tudo que saía, e hoje já não faço mais isso. Eu deixo o acaso, se o acaso botar na minha mão, então eu leio, e aí se eu tiver interesse, aí eu persigo, né? E também essa coisa da internet, né, que modifica muito a nosso cotidiano de leitura. Hoje mesmo eu gastei um tempão ouvindo a Maria Valéria Rezende falando sobre memória, em vez de estar lendo, por exemplo, um livro, uma outra coisa. E a questão da política, né, que eu sou muito antenada na política, e de uns anos para cá, isso desde o golpe até um pouco antes, ficou tão importante, ficou tão pujante. Eu acho que não é possível viver sem prestar uma atenção muito grande nessa coisa da política e ajudar no que a gente puder, né? E isso também me tirou do meu foco literário, né? Tirou, não exatamente, mas atenuou um pouco e fez a minha escrita ficar mais politizada, mais diária, mais uma coisa mais, nem sei se chama jornalístico. O tempo que a gente está vivendo influi muito, né? Então, não ouvi. Você falou de golpe, né, atualmente, e como é que foi a sua experiência? Havia essa consciência da ditadura nos anos 70 para a juventude? Para você, jovem, como é que isso se dava? Eu tenho uma história muito particular, porque como eu morei um tempão, quando eu era nova, fora do Brasil, tudo para mim era muito distante. Uma coisa da classe média e que sempre um pouco distanciado. E, além do mais, eu morei em Moscou, morei em Nova York, morei fora. Não ficava diretamente ligada nisso. Então, até eu acho isso ruim, porque eu não pude participar das questões do meu país diretamente. Mas agora, recentemente, tudo isso me bate de uma maneira muito forte, muito mesmo. A sensibilidade fica muito à flor da pele com esse retrocesso, né? Não só político, também nos costumes que o fascismo está trazendo de novo. E é um pouco difícil, assim, eu até poderia dizer que eu perdi um pouco a inspiração literária, porque eu estou tão ligado nesse assunto premente, diário, cotidiano, que a gente vive.
Mais alguma pergunta? Não estou vendo. Salomão? Eu chego perto para ver se eu... Fátima? Oi, tem... Eu gostaria de fazer uma Fala. pergunta. Já que você mencionou o momento atual, você acha, e você mencionou anteriormente também, que os poemas foram escritos antes da pandemia. A pandemia Sim. mudou de alguma forma a sua inspiração, a sua forma de escrita? Se mudou, o que mudou? Você poderia explicar? Olha, eu estou na quarentena há 60 dias, mais ou menos, porque eu faço parte do grupo de risco, né, e moro sozinha. Então, eu até vim para Itaipava, que é um lugar mais isolado, para me proteger. Então, são 2 meses onde eu estou... eu acho que eu estou passando bastante bem, porque eu estou num lugar confortável, posso caminhar, posso pegar sol, mas eu tenho uma ansiedade que não me deixa o tempo todo. Tem momentos que são bem difíceis emocionalmente. E eu não estou... eu andei tentando escrever aqui alguma coisa sobre esse momento em prosa, né? Mas não estou gostando nada. É mais como se fosse um desabafo, né? Para poder suportar a situação. Então, eu acho que ainda não dá para ter uma ideia de como que isso vai ter efeito, né? Eu trouxe poemas anteriores porque justamente não tenho nada feito agora para mostrar. Mais Ângela, eu estava lendo uma entrevista que você deu, em que você fala que você sempre teve interesse pela questão da identidade nacional e que isso sempre É da passou mais Laura Herber? Eu não me lembro agora se foi com a Laura Herber. E que você fala que esse interesse sempre passou pela questão do falar, um falar brasileiro, um modo de falar brasileiro. Eu achei curioso porque geralmente foram mais escritos, voltando à questão da escrita feminina, mas você pode ir por outro caminho. Mais escritores homens se preocuparam com a questão da identidade nacional de uma maneira mais grandiosa e tal, e as mulheres estariam preocupadas com questões mais privadas e domésticas e não falariam tanto disso. Mas aí, se você quiser falar um pouco, não sei se esse seu interesse vem por você ter morado fora há um tempo e a questão da maneira de falar do brasileiro te chamou mais atenção. Não sei, se você puder falar algo sobre isso. Eu gosto do jeito do brasileiro falar. Tem muito ditado, provérbio, né? Cada coisa tão interessante. Hoje mesmo estava... Qual que era que eu estava me lembrando aqui? Agora não vou lembrar. Não sei, porque eu acho que qualquer um pode abordar isso, né? Não precisa ser uma mulher ou um homem. E tem uma coisa carinhosa, né, na nossa língua. Eu acho muito diminutivo, muito um modo de ver o outro muito próximo, né? Não sei se isso é uma impressão minha. Eu gosto muito da língua brasileira. Não respondi você, né? Mas eu tentei, pelo menos. Eu fiz o melhor possível. Depois, quando eu lembrar os ditadinhos que eu andei pensando hoje, vou pedir para a Mazé mandar para você ver como eu tenho razão. É tão carinhoso, até fala de desgraça, os ditados e os provérbios são carinhosos. Eu estava lendo um poema seu hoje que chama Nome aos Bois. Essa expressão, né, também em brasileira de dar nome aos bois. Ele. Eu adorei também. E aí tem os 3 bois, o Momuzinho, o Sereno. E tem uma hora que você fala dessa expressão, né, caga e anda, mas tornando ela meio literal, porque está falando do boi. É um poema com muito humor, né? Também estava lembrando disso que você não fala muito, não gosta muito das piadas, mas ali é um poema com muito humor. Mas aí é outro tipo, né? Não é um achado, uma piada. O humor está introduzido, interior, né? Não é uma coisa externa.
Eu não falo assim, vou contar uma piada. O humor está lá embutido. Eu adoro esse poema também. Então, uma última pergunta. Você é tradutora? Você traduz de que língua? Como é que funciona essa sua vida bissexta de tradutora? Eu comecei a traduzir quando eu era bem jovem, lá para a editora Perspectiva de São Paulo. Eu tinha 17 anos. E a vida toda ganhei a vida com tradução. Eu já traduzi mais de 100 livros. Mas muita coisa que não é gostoso traduzir, bula de remédio, manual de termômetro. Eu traduzo do inglês, principalmente, francês e do espanhol para o português. E antigamente eu traduzia de português, traduzia não, vertia, né? De português inglês. Mas agora está sendo um esforço tão grande verter para outra língua que eu não tenho aceito mais. Deixa elas falarem o que elas acharam, assim, 2, 3 frases para a gente não ser cortado no meio, né? De novo. E aí já me despeço e agradeço. Obrigada, Mazé, pelo convite. É sempre bom, né, a gente interagir. Sempre bom, principalmente agora. Então, gostaria que elas falassem alguma coisa, o que elas acharam. Bom, eu adorei, queria te agradecer pela oportunidade de conhecer, não pessoalmente, né? Mas pelo menos virtualmente aqui. Quase. Foi um ótimo bate-papo. Que bom. Fátima? Eu gostei muito da fluidez dos seus textos, do ritmo que você lia. Eu gostei bastante, eu queria elogiar um pouco isso. Esses que eu li hoje? Uhum. É? Legal, que bom. Eles são inéditos. Inéditos. Legal. Fátima, quer falar? Fátima acabou de falar. Não, desculpa. Obrigada pela oportunidade, então. Fernanda? Então, pronto, né? Então, agora A Fernanda a vai gente falar. vai desligar. A Fernanda quer falar. Não, eu só queria dizer, já que a gente está nesse clima de cada um falar um pouquinho e tal, que eu não conhecia você, vim conhecer só lendo Ana Cristina César mesmo, e gostei muito dos poemas. Os poemas que me parecem assim, ter uma imagem mais concreta de algum lugar, de alguma situação, eu gosto bastante. Que bom, fico contente. Você poderia, então, terminar lendo coisas assim pardas? Você sabe de cor, não? Eu não tenho aqui. Bota assim na tela, que aí eu vou ler. Dá para ler? Canário da terra, marreco. Ih, saiu. Apareceu a Fátima. Saiu a sua imagem que estava grande, então, mas agora eu não enxergo mais. Eu tenho que falar para você ler. Está lendo ou não? Canário da terra, marreco, chinfrim. Coisas assim, nomes. Rita, coisas assim pardas, mestiças, de pequeno porte. Coisas de fibra, embora os jeitos desvaídos. Coisas pardas vivas, pulsantes. Um poema assim. Tá tudo borradinho, mas deu. Eu adoro esse poema também. Ele é um dos primeiros, né? Bem antigos. Bem antigo, mas E outros mais novos eu não gosto tanto. Os títulos dos seus livros são incríveis, né? Que é Das Tripas Coração, Mais Dia, Menos Dia, né? Se vai acontecer alguma coisa aí, mais dia, menos dia. E assim, é tão coisas assim pardas, né? Isso que a Carla falou, é tão brasileiro. Então, Não, a Carla tem essa vida parda, né? Essa vida precária, mestiça. amorosa, mestiça. Então, olha, gente, boa noite. Valeu, adorei, me senti muito honrada com o interesse de vocês.
Vamos sobreviver e nos ver pessoalmente. Tá bom, querida. Tá bom? Beijo para você, brigadíssima. Tchau, beijo. Boa noite. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.